Às vezes, o amor floresce em silêncio, entre um lençol lavado e um olhar que não pede nada. Esta é a história de um homem que perdeu tudo e de uma mulher que, sem saber, o curou. O nome dela era Sarah, o dele, Isaac Christopher, bilionário enigmático e acamado por uma doença que ninguém sabia explicar. Ela foi contratada para dar banho no bilionário, mas Isaac Christopher, um bilionário encantador, agora prisioneiro de uma cama e de uma doença misteriosa, rodeado por riqueza, mas sozinho em sua dor. E Sarah, uma mulher simples contratada para cuidar do seu corpo. A mansão parecia um castelo esquecido. Silêncio nos corredores, vento batendo nas janelas. E lá dentro ele, Isaac, jazia entre travesseiros de pluma e diagnósticos vazios. Os médicos não tinham respostas, e o tempo, aos poucos, apagava o brilho do homem que um dia foi imbatível. Foi quando Sarah chegou. Ela não tinha uniforme elegante, nem diploma de grandes instituições, mas trazia nos olhos uma coragem mansa, daquelas que enfrentam gigantes sem saber. Bom dia, Sr. Christopher. Isaac, me chame de Isaac. E, com esse simples gesto, sem saber, ele abriu a porta para algo novo. Um nome, uma permissão, um encontro. O sol mal tocava a janela do quarto de Isaac Christopher quando Sarah entrou com o cuidado de quem pisa o solo de um templo sagrado. O homem em sua cama, uma silhueta pálida e frágil, era a antítese do magnata que as revistas tanto adoravam. O corpo que antes exibia vigor, agora parecia um eco de uma força que não existia mais. A doença misteriosa que os médicos chamavam de incurável não roubara apenas a saúde de Isaac, mas também a sua identidade de bilionário poderoso. Senhor Christopher, Sarah disse com a voz baixa e respeitosa, mas seus olhos, os olhos de uma mulher que carregava os fardos do mundo, tinham um brilho que desafiava qualquer conceito de fraqueza. Fui contratada para cuidar de sua higiene pessoal e lhe fazer companhia. Está pronto para o banho? Isaac levantou os olhos para ela e, por um momento, o peso da doença parecia aliviado por seu olhar. Ele sorriu de maneira sutil, mas era um sorriso triste, como se soubesse que sua alma se perdia entre as sombras. Acredito que estou mais do que pronto, Sarah, respondeu Isaac, a voz rouca e cansada, como se cada palavra fosse uma tentativa de escapar da prisão invisível que o confinava. Sua ajuda é muito importante para mim. Ela hesitou por um segundo, sentindo o peso de sua própria responsabilidade. Sarah não sabia bem como se portar diante daquele homem que fora o centro das atenções em uma vida anterior. Nesse momento, ela se recordou das suas imagens nas mídias sociais, sempre sorridente e bem vestido. Isaac era desejado por várias mulheres e agora se encontrava naquele estado frágil, mesmo com seu dinheiro, com sua fama, com seu charme.
Nada parecia pertencer mais a ele. Nada, exceto a sua solidão e o sofrimento. Isaac se sentou em uma cadeira de banho e, com uma suavidade inexplicável, ela o levou até o banheiro da suíte e começou a cuidar dele, tocando sua pele com delicadeza, quase como se estivesse tocando a essência de algo quebrado. Sara vinha todos os dias. Suas mãos delicadas passavam pelo corpo debilitado de Isaac com reverência. Ela não o via como um homem de cifras e conquistas, mas como alguém que precisava ser visto. Era nos pequenos gestos que ela deixava sua marca. A forma como ajeitava o travesseiro, como enxugava o rosto dele com a toalha morna, como falava com ele sem medo de silêncios. Durante o banho, Sara não conseguia evitar os pensamentos que rondavam sua mente. Como ele poderia ser tão vulnerável agora, depois de uma vida cheia de poder e de belas mulheres? Ela sabia de sua fama, encantador, cobiçado, o homem dos sonhos de qualquer mulher. Mas Sara não era uma dessas mulheres. Ela o via não como um bilionário que todos desejavam, mas como um homem que, por acaso, havia sido colocado sob os seus cuidados. Ela sabia das mulheres que haviam entrado e saído de sua vida, sempre atraídas pelo brilho de sua fortuna e status. Catherine James, a socialite perfeita, era uma delas. Vazia, calculista e insensível. A história entre Isaac e Catherine parecia ser um conto de fadas disfarçado de interesse. Ela era muito bonita, mas não possuía um átomo de generosidade. Catherine nunca foi o que Isaac precisava, mas ele, ainda assim, insistia nela como se fosse a única coisa que podia fazer. Para ele, parecia que Catherine era um lembrete constante do mundo de antes. O mundo que ele perdera. Não sabia o que o atraía mais nela. Talvez fosse o seu orgulho, talvez o seu desprezo sutil por tudo que ele se tornara. Isaac, que antes era desejado por mulheres de vestidos caros e corações baratos, agora descobria a força de uma mulher comum, de riso tímido e olhos que escondiam os oceanos. Os dias passavam em silêncio. Sara o banhava com delicadeza, respeitando cada linha de dor em seu corpo. Ela não perguntava demais, nem se mostrava impressionada com o luxo. Havia algo no jeito dela, algo que falava mais alto do que qualquer palavra. Isaac começou a viver por aqueles momentos. Esperava pelo som dos passos dela no corredor, pelo calor suave da água, pelo cuidado que ele não recebia de mais ninguém. Sara, você não me trata como um doente, nem como um bilionário. Por quê? Perguntou ele, certa manhã, olhando-a como se tentasse decifrar um enigma maior do que sua doença. Porque eu vejo o homem, Isaac, não o nome, não a fortuna. Só você, disse ela, sem perceber que, naquele instante, acabara de abrir uma janela para dentro de si. Mas o mundo de Isaac não a deixava esquecer quem ela era. Catherine James fazia questão disso. Catherine, socialite conhecida, começou a visitar Isaac com mais frequência depois que Sara chegou na mansão. Sempre vestida de luxo, com um sorriso gelado e intenções nebulosas. A socialite, de beleza lapidada e alma vazia,
visitava o bilionário com perfumes fortes e palavras venenosas. "Ah, Sara, ainda está por aqui?" dizia ela, sorrindo com os olhos que jamais sorriam. "Você é como uma camponesa tentando cuidar de um trono. Muito doce e totalmente descartável." Sara engoliu o orgulho. Não por covardia, mas porque sabia que Isaac precisava dela. E, ainda que seu coração sangrasse a cada alfinetada, ela permanecia quieta. Isaac percebia, e por dentro algo nele se partia a cada vez que via Sara se encolher diante da arrogância de Catarina. Mas ele carregava um medo. O medo de se sentir um nada diante do mundo glamouroso de antes, e Catarine ainda era sua ligação com o passado de glória e fama. A cada banho, Sara não lavava apenas o seu corpo, mas parte da dor que ele escondia. O toque dela era humano, real, algo que Isaac não sentia há muito tempo. "Você me trata com tanto carinho, Sara. Não parece ter nojo de mim, ao contrário de Catarine." "Nojo? Por que eu teria nojo de você, Isaac?" "Por eu estar debilitado. Sabe, o meu corpo não é mais o de um homem vigoroso como eu era." "Eu sou uma profissional, Isaac. Não estou aqui para me encantar com um homem forte e viril, e sim para tratar de você, para ajudá-lo, mostrando que a vida é muito mais do que um corpo forte, bonito, e muito mais do que se pode ter ou aparentar. Eu acredito que você conseguirá se curar. Não há esperanças para mim. Os médicos não conseguem descobrir o que eu tenho, Sara." Sara não respondeu, porém não sabia explicar como, mas tinha certeza de que ele seria curado. Isaac começava a esperar pela chegada dela em seu quarto, a cada dia com mais intensidade. O som dos passos no corredor, o cheiro leve de sabonete nas mãos dela, a forma como ela o enxergava, não como bilionário, mas como homem. Mas onde o amor começa, a inveja vigia. Catherine James, socialite altiva e sempre presente, sentia o terreno fugir sob os seus pés. Ela queria Isaac, ou melhor, queria o que ele deixaria para trás com a sua morte. "Ainda aqui, Sara. Achei que logo desistiria de cuidar de um homem à beira da morte. Você sabe que Isaac logo morrerá, não sabe? Mas antes, eu me casarei com ele e terei o imenso prazer em despedir você. Alguns morrem por dentro, mesmo de pé." Sara respondeu, sem se deixar abalar. A cada novo dia, o toque de Sara parecia desarmar Isaac de sua armadura. Ele se via perdido em uma mulher que não o amava pelo que tinha, mas pelo que ele era, mesmo em sua fragilidade. Às vezes, ele observava Sara e via pureza em seus olhos, algo que ele não via há muito tempo em outras mulheres. Cada gesto dela, cada palavra, parecia ser um bálsamo para a dor de sua existência. Mas Sara não estava imune ao sentimento que surgia entre os dois. Ela percebia que seu interesse em Isaac estava além de simplesmente cuidar de um homem acamado. Mesmo fragilizado, ele mantinha a beleza que sempre chamou a atenção de todos e, para Sara, concentrar-se unicamente em cuidar dele como um simples enfermo foi um dilema insuportável.
Como poderia ela se apaixonar por alguém tão distante de sua realidade? Um homem como Isaac, tão envolto em poder e luxúria, não poderia ser seu amor. Ela, que mal conseguia sustentar a si mesma, que carregava a própria luta para sobreviver, não sabia como lidar com o sentimento que florescia dentro dela. Isaac percebeu que amava Sara. Não sabia quando começou. Talvez no primeiro gesto gentil. Talvez no momento em que ela o viu, realmente o viu. Se eu fosse outro homem, um saudável, de outro mundo, você me amaria? Se você fosse outro homem, talvez nunca tivesse me perguntado isso e nem pensaria nessa possibilidade. Mas você não respondeu a minha pergunta. Você me amaria? Meus caros, ela se manteve em silêncio, pois já o amava. Contudo, como resposta, olhou para ele com os olhos mais apaixonados que ele já havia visto. Com isso, Isaac não precisou mais dar resposta. Você acha que meu amor por você é apenas uma tentativa de consolo, Sara? Isaac perguntou, a voz cheia de uma fragilidade que ele raramente mostrava. Não posso ser o homem da sua vida? Ela olhou para ele, os olhos marejados, mas ainda hesitando. Seu coração batia forte, mas as palavras não saíam. Por fim, disse: Isaac, você é mais do que qualquer uma mulher poderia esperar de um homem, mas... Sara se interrompeu, engolindo as palavras antes que elas se transformassem em algo que ela não queria admitir. Eu fui contratada para te dar banho, para cuidar de sua higiene pessoal e de te fazer companhia. Eu tenho certeza que você sairá dessa cama e voltará à sua vida de antes. E nesse momento, certamente, você descobrirá que não precisará mais de mim e me verá como a mulher simples que sou. Observe, eu sou muito diferente de Catarine e você sentirá falta de uma mulher como ela. Eu não posso te amar. Isaac não questionou a resposta de Sara, pois, naquele momento, bastava a ele ter a certeza de que ela também sentia algo mais por ele. E isto ele constatou. Aguardou, então, o momento oportuno para voltar a se declarar para ela. A chuva caía fina sobre o telhado da mansão. Havia um silêncio denso no quarto de Isaac, como se o tempo esperasse para não atrapalhar o que estava prestes a ser revelado. Naquela tarde, quando o Dr. Levin foi fazer a sua visita de rotina a Isaac, Sara perguntou: Doutor, eu não consigo entender como os exames de Isaac não acusam sobre a enfermidade que ele possui. Nem eu. Eu sou médico e também não entendo. Os exames não indicam nada de anormal. Sara, ainda sem entender o que estava vendo, perguntou: há alguma coisa que pode causar isso e não ser detectado em um exame comum? O médico sacudiu a cabeça e saiu sem lhe responder. Dias depois, Dr. Levin chegou apressado na mansão, dizendo que possuía notícias importantes para serem reveladas a Isaac. Ele segurava em mãos um envelope lacrado. Sara o encaminhou até o quarto e se sentou ao lado da cama, segurando a mão de Isaac com delicadeza, como quem segura algo que pode ser quebrado. O que descobriu, doutor? Perguntou Isaac, a voz rouca carregada de um medo sobre ter notícias da piora de seu quadro clínico. O médico respirou fundo. Senhor Christopher,
Depois que Sara me perguntou se haveria alguma coisa que poderia lhe causar esse mal e não aparecer nos exames, procurei desvendar o que poderia lhe causar debilidades sem ser diagnosticado, pois nenhum resultado constatava definitivamente o que havia de errado. Descobri então que seu corpo está reagindo a uma substância conhecida como talinoxina, rara, de origem botânica, quase impossível de detectar nos exames convencionais. Alguém a introduziu em pequenas doses no seu sistema ao longo dos últimos meses. Sara soltou um leve soluço. Envenenado! Ela sussurrou, como se a palavra fosse grande demais para a boca pequena. Isaac apertou os olhos, cerrando os punhos debaixo dos lençóis. Quem faria isso comigo? O Dr. Levin tirou de dentro do envelope uma folha com registros bancários e imagens de segurança. A substância vinha de um laboratório privado financiado discretamente pela senhorita Catherine Jones. Sara levou a mão à boca. As peças do quebra-cabeça começaram a cair uma por uma. Os chás preparados por Catherine, os perfumes fortes demais, os toques sutis, os sorrisos envenenados de intenção. Isaac fitou o teto. Por um instante, foi como se seu corpo pesasse menos do que antes, não pela dor, mas pela decepção. Ela dizia que me amava, ele murmurou, mas só queria me ver morrer, lentamente. Sara se aproximou. Tocou seu rosto com ambas as mãos, agora firmes como rocha. Mas eu estou aqui, e enquanto eu estiver, Isaac, você vive. Catherine queria matá-lo lentamente, casar-se com ele e herdar tudo. Mas não contava com o amor e a dedicação da mulher que cuidava de cada detalhe, que via o que os outros ignoravam. Catherine foi imediatamente levada para a prisão, mas não perdeu a pose de socialite. No entanto, a sua máscara caiu com um estrondo. Sorrindo, ela dentro da cela disse: "Vocês acham que o amor salva? Amor não compra nada. Eu prefiro dinheiro. Ele nunca falha", disse Catherine, com os olhos ainda frios como mármore. Meus queridos, ela logo descobriria que nada mais a tiraria das garras da justiça, pois uma socialite só tem poder no seu mundinho pequeno e vazio, mas não dentro de uma cadeia. Sem o veneno, Isaac começou a se recuperar. Lento, mas firme. O corpo respondia. O olhar voltava a brilhar. Ele chamou Sara para junto de si, agora de pé, ainda frágil, mas inteiro. Sara, você me salvou 2 vezes, da morte e de mim mesmo. Ela sorriu, lágrimas escorrendo sem vergonha. Eu só cuidei de você, primeiro do corpo, depois do coração. Ele a abraçou e naquele abraço estavam todos os silêncios que eles suportaram, todos os medos que enfrentaram, todas as promessas não ditas. E naquele momento, um beijo foi inevitável. Depois do beijo, ela o olhou atentamente e disse: "Agora você não precisará mais de mim. Você voltará para a sua vida em sociedade, para os holofotes, e eu seguirei o meu caminho, Isaac. Mas eu a quero do meu lado, Sara. Por favor, não se vá."
Sara baixou a cabeça e respondeu: Eu não pertenço a essa mundo. Você é um bilionário, um homem da alta sociedade, e eu sou apenas uma mulher simples. Outras mulheres desejarão ter você ao lado delas e eu não posso competir com elas. Dessa maneira, Sara saiu da vida de Isaac, mas ele não saiu de seu coração. Keep make the same mistakes. You're running out of space. I got closer than you could take. So why don't you stop pretend like this is not the end? We both know it's time to go. Os meses se passaram e Isaac nunca mais voltou a ser o mesmo. Nem quis. Vendeu parte das empresas, abriu uma fundação para vítimas de abuso e negligência e seguiu a vida, não badalando nas festas da alta sociedade, mas vivendo de forma simples e discreta. Contudo, não conseguia deixar de amar Sara. Certo dia, tomado de coragem e percebendo que nenhuma mulher seria capaz de fazê-lo feliz, foi atrás dela. O lugar onde ela morava era distante. O campo estava florido, bordado de margaridas silvestres e pequenas violetas. A casa simples e no interior onde Sara vivia reluzia em meio ao sol da tarde e se erguia como uma promessa de vida nova. Nada de mármores, nem seguranças, nem colunas de vidro, apenas janelas grandes, madeira aquecida pelo sol e cheiro de café ao entardecer. Isaac já andava, ainda com certa lentidão, mas cada passo era uma vitória sobre o destino. Sara lavava roupas no tanque do quintal, rindo sozinha de um passarinho que cantava em uma árvore. Ela se virou ao ouvir passos, mas não esperava o que viu. Isaac sorrindo com uma pequena caixa nas mãos. Isaac, o que está fazendo? Ela sussurrou, a voz sumindo no vento. Trocando a solidão pela esperança de acordar ao seu lado todos os dias. Ela abriu a caixinha. Dentro, um anel simples, porém belo como Sara. Você me viu nos meus piores dias e mesmo assim me tocou com mãos cheias de amor. Você me viu quebrado e não quis colar as partes. Apenas me ajudou a ser inteiro de novo. Não há outra mulher que me satisfaça mais do que você. Sara, você aceitaria não meu dinheiro, nem meu nome, mas meu amor, minha vida e meu cansaço? As lágrimas escorriam sem vergonha alguma no rosto de Isaac. Sara o abraçou, segurando o rosto do homem que reaprendera a viver. Isaac, eu te amo não pelo que você tem, mas por tudo o que você é. Amo quando está quieto, frágil e verdadeiro. E te amo agora, forte e mais bonito do que nunca. Sim, eu aceito. Eles se abraçaram ali mesmo, entre flores e roupas no varal. Sem plateia, sem pompa. Apenas os dois, selando o amor que nasceu do silêncio, floresceu no cuidado e venceu o veneno, literal e simbólico. Porque, às vezes, o amor verdadeiro não vem com aplausos, mas com um olhar sincero e a coragem de cuidar de quem mais precisa.